que a gente considera legislação especial. São temas que contextualizam a matéria no âmbito, por exemplo, do seu concurso, né, que você vai fazer para a Polícia Civil, investigador. Não é uma matéria que vai cair em peso, mas vai contextualizar com todo o outro conteúdo programático e uma questão ou outra vai fazer a diferença na sua aprovação, tá? Então, o ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é uma norma especial, né, tem o fundamento constitucional, a nossa Constituição, a nossa primeira aula, não sei se você estava de direito constitucional, Sim. a gente aborda que o direito constitucional, ele é a fonte onde bebem todos os outros ramos. Então, tudo que há de legislação no ordenamento jurídico tem a sua razão de ser, o seu parâmetro de validade dentro da Constituição Federal. E a proteção à criança e adolescente não é diferente. Lá no artigo 227, que é esse que está na nossa tela, fala direitinho qual é o objetivo que o Estado deve percorrer, né, deve perseguir para alcançar essa proteção. Então, o fundamento de validade da proteção à criança e ao adolescente, esse fundamento está dentro da Constituição Federal. E essa sempre é a dica que eu deixo para vocês em direito constitucional. Por quê? O direito constitucional, ele vai, de forma genérica, ele chega em todos os ramos. Então, é importantíssimo estudar bem o direito constitucional, porque você estudando direito constitucional, você vai entender muito bem, por exemplo, agora o ECA, né? Então, o ECA nada mais é do que o Estatuto da Criança e do Adolescente. Esse estatuto regulamenta tanto a parte civil quanto a parte penal, a parte criminal em relação ao tratamento das crianças e adolescentes. Por uma questão didática, para não ficar muito misturado, o que eu fiz nesse material? Ele não é um material grande, mas ele é um material com base no que mais cai nas provas. E, além de colocar o que mais cai, eu fiz o seguinte, eu separei a parte civil e separei no final para vocês também a parte criminal, tá? Então, dependendo de como sair o edital de vocês, vocês vão saber aproveitar bem as duas partes e vão contextualizar bem, né, na hora da prova. Vou começar lendo, então, o fundamento de validade do ECA, né? E lembrando que o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é uma das normas que regulamentam a parte do direito da criança, né, e do adolescente. Existe também o Estatuto da Juventude, existem os tratados internacionais de direitos humanos, tá? Então, para ampliar a nossa cognição, o nosso entendimento de que não é apenas o ECA que vai determinar os direitos e garantias das crianças e dos adolescentes. Pode vir uma questão assim na prova, dizendo que o tratamento exclusivo em relação à criança e adolescente é do ECA. Não, o ECA é uma das fontes que a gente vai tirar as regras, tá? Nesse trato da proteção, né, dos infantos, né, infantos juvenis. Então, o fundamento de validade é o artigo 227 da Constituição Federal, que fala o seguinte: é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração e violência, crueldade e opressão. Então, o artigo 227 é a nossa razão de ser em relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Marquem ele e marquem essa parte aqui, ó. Absoluta prioridade. A gente vai estudar isso um pouquinho mais à frente, que é um dos princípios importantes em relação ao tratamento da criança e adolescente, tá? Bom, sabendo do fundamento de validade, a gente começa numa introduçãozinha em relação à alocação dessa proteção que a gente tem das crianças e adolescentes, tá? A gente sabe que a Constituição Federal é de 1988, tá? Então, esse artigo que eu acabei de ler para vocês, o 227, ele está alocado na Constituição Federal de 1988. Essa Constituição, ela é um marco em relação a garantias e também a proteção à dignidade da pessoa humana. Ela é uma forma que a gente chama no direito constitucional de valorizar os princípios em detrimento das regras.
valorizar o princípio da dignidade da pessoa humana, valorizar devido processo legal. Então, a base da nossa Constituição é essa proteção. Partindo dessa premissa e dessa inovação, porque a Constituição de 88, ela rompeu com um período ditatorial. Ela surgiu como considerando o Brasil como um Estado democrático de direito, não sendo apenas um Estado de direito. O Estado de direito se baseia apenas na legislação. Ele não se importa com a dignidade da pessoa humana, não se importa com o devido processo legal, com os princípios de contraditório e ampla defesa. Já a Constituição de 88 veio para romper isso e trazer ao nosso ordenamento jurídico essa ideia de dignidade da pessoa humana. E com base nisso, 2 anos depois da Constituição de 88, em 1990, surgiu o ECA. Tá? As questões de prova adoram cobrar isso aqui que eu coloquei para vocês, esse quadrinho aqui. Tudo que já teve em prova de concurso, eu coloquei para vocês como era antes da Constituição, que era o Código de Menores. Inclusive, essa expressão, o menor, falar o de menor, essa expressão é pejorativa. Se você tiver numa prova, até no psicotécnico, procurem falar, se surgir uma pergunta, principalmente nos intervalos de exame psicotécnico, os examinadores gostam muito de pescar as informações sobre nós. Então, usem sempre o termo técnico. A partir do momento que você está estudando para um concurso, ainda mais por uma carreira tão importante de segurança pública, você é um representante do Estado. Então, a gente não pode falar como a gente quer, como a gente está acostumado às vezes, né? Termos até culturais, mas de forma técnica. A expressão correta, a expressão técnica é criança e adolescente. Não fale o de menor, não fale o menor. Já vi reprovação em prova de concurso, em prova oral para juiz. A prova deles foi transmitida e o candidato só falava o menor, o menor, o menor, o menor. No final da prova, ele tomou uma chamada da banca examinadora. Um candidato que se preparava para juiz não sabia o termo técnico correto. Então, se baseiem sempre na melhor forma de se expressar. Então, esse quadrinho que eu coloquei para vocês faz uma comparação e cai muito em prova. Parece bobeira, mas cai demais. Então, esse quadrinho ele coloca o que era antes da Constituição e o pós-Constituição juntamente com o ECA, tá? Então, esse Código de Menores, Código Menorista, né, ele é de 1979 e ele se preocupava muito com a situação irregular dessa criança. Pegava a criança que estava abandonada, pegava a criança que era usuária de droga e levava embora, sem pensar no melhor interesse que havia em relação à proteção dessa criança. Era simplesmente extirpar da sociedade, jogar fora, né? Colocar, hoje a gente fala em acolhimento, antes era abrigo, orfanato, então era realmente tentar limpar a sociedade. Eles chamavam a criança, né, de marginal nessa época, o de menor, o menor vem dessa origem, de marginalidade. Tá? Esse código menorista, o Código de Menores de 79, ele adotava a teoria da situação irregular. A criança ou adolescente era tratado como um objeto de proteção. Então, a gente no direito tem 2 formas de ver uma situação, uma como um objeto e uma como um sujeito. Quando você é um sujeito de direitos, você tem uma valorização dos seus direitos, né? Desculpem a repetição, mas é basicamente isso. Você é um sujeito de direitos naquela relação, você tem os princípios respeitados, principalmente devido ao processo legal, que é a base de tudo, o princípio da dignidade da pessoa humana. Quando você é objeto de proteção, você não tem direito nenhum, você é apenas um objeto naquela relação jurídica, tá?